senhor é o chefe. Hoje eu sou o chefe, Demorou. É isso aí, ô Lucas. Segue aí a sua aula. Show de bola. Vai lá. Ô, Walter, esse link de cadastro foi há uns meses atrás. Ele foi divulgado nos grupos. Faz quanto tempo, ô Rui? Tu lembra? Foi sei lá, 2 meses atrás no máximo, né? 1 mês e meio talvez. Sim. Né? Mas sempre, se alguém precisar, a gente pode buscar e solicitar o link para fazer o cadastro. Ou saber como, né? Sim. Show. Então, bora a essa apresentação aqui. Como, como vocês já sabem, estou aqui no digital há pelo menos 2 a 3 anos, já chegando em 3 anos, né? E eu compilei aqui dentro desse nosso projeto o meu passo a passo até aonde eu cheguei, certo? Não vou falar para vocês coisas, né, além do que eu já conheço ou do que eu já pratico. Vou manter, né, até onde eu pratico, o que eu vivenciei, o que eu testei, o que eu vi que funcionou e o que funcionou para mim. Só uma perguntinha, o meu áudio tá com música de fundo? Porque tem uma igreja aqui atrás. Só disse se está atrapalhando ou não, senão eu vou fechar a janela. Não, tá não. Agora a sua tela, ô Tá ok. Lucas, tenta botar ela em modo exibição, ver se tem jeito. Se tem só, né? Porque eu acho que tá em PDF. Execução. Se não, tá tudo Aqui, certo. apresentar. Pronto. Show. Maravilha. Deixa eu ver aqui. É isso aí. Então, vamos lá. Aqui, alguém percebeu o que eu fiz essa semana? Essa é uma pergunta mais para vocês. Aqui do GPS 04. Porque eu comecei divulgando no 04, né? Esse projeto que a gente fez, eu e o Rui, de divulgar para os outros grupos foi mais recente. Então, essa perguntinha era mais para vocês do 04. Por quê? Quando foi dito que, Lucas, você vai apresentar na quarta-feira que vem, né, sobre o digital. Aí eu já pensei, eu vou fazer uma dinâmica para demonstrar, né, não só apresentar lá na hora, mas demonstrar. Então, o que eu fiz? Na quinta-feira, eu gravei um vídeo. Eu esperei passar, né, a agitação ali da sexta, do sábado, depois eu subi aquela arte que eu mandei pro Rui, pedi pro Rui também compartilhar, a gente compartilhou de novo na terça e hoje de novo. Então, o que foi isso? Né? Minha ideia ainda era fazer outros vídeos de anúncio, para mostrar para vocês que, para a gente divulgar algum projeto online que a gente esteja fazendo, não precisa de muito. Você viu que eu estava num momento de lazer, eu levantei a câmera, já tinha mais ou menos a ideia do que eu ia falar, fui lá e fiz um convite para esta reunião, entendeu? Então, com vocês, né, com o projeto de vocês, vocês podem fazer a mesma coisa, certo? Às vezes a gente vê os lançadores fazendo grandes campanhas onde tem um criativo que leva para uma página, que leva para uma outra, só que para a gente começar, a gente não necessariamente precisa de tudo isso. Para começar, o simples também funciona. O convite para uma sala de reunião, um convite para um grupo no WhatsApp, um convite para um Instagram, um convite quando a gente tem para uma página de vendas, é simples e direto, né? O lance que eu quero compartilhar aqui com vocês é a simplicidade de se entrar no digital hoje em dia, tá? Eu quero desmistificar a ideia de que é difícil de chegar no digital ou é muito trabalhoso. Bom, trabalhoso é um pouco, tá? Mas que todo mundo consegue. É só dar o primeiro passo, né? É só avançar. Então, vamos começar. Você já está no digital.
né? Se você imagina que você ainda vai entrar no digital, sinto lhe informar, mas você já está, certo? A diferença é que a gente precisa mudar a nossa mentalidade de consumidor digital para um produtor, alguém que vai produzir os conteúdos, alguém que vai vender, alguém que vai apresentar informação. Então, qual é o primeiro passo realmente? É a gente conseguir sair dessa mentalidade de consumidor. Porque se você está na rede, no Instagram, no TikTok, no YouTube, você está consumindo. Ah, mas esses aplicativos não pagam. Exatamente, porque você é o produto. Eles vendem a sua atenção retida para quem está produzindo. A atenção deste Lucas aqui, ela é vendida para este Lucas aqui. Por quê? Ele está acessando plataformas que são, abre aspas, gratuitas, né? Consumindo ali conteúdos de outras pessoas, só que ele está sendo vendido. A atenção dele está sendo vendida para quem está do outro lado, para quem está produzindo, para quem está querendo vender, para quem está querendo apresentar um projeto, uma ideia, alguma coisa, um produto, certo? O começo é aqui, é a gente parar de pensar em, eu vou ver mais um vídeo, eu vou tudo bem que a gente vai estudar, né? Mas eu vou ficar aqui só estudando, consumindo, mas a gente não para, como eu vou apresentar, como eu vou falar, como eu vou, né, me divulgar. Eu preciso mudar essa mentalidade. A gente precisa mudar essa mentalidade de consumidor e ir para a mentalidade de um produtor. Na mentalidade de produtor, a gente, quando vai ver o conteúdo de uma rede social, a gente vai observar qual é a estratégia que esse cara está usando. Qual foi a copy que ele usou na legenda do post, no roteiro do Reels, no roteiro do vídeo. Qual foi o caminho que eu fiz dentro do funil de vendas dele? Quando você muda a sua mentalidade, você não simplesmente assiste um vídeo. Você analisa totalmente a estratégia do cara. Ele fez um convite simples, me mandou aqui para um grupo, para uma sala e está me apresentando alguma coisa. Legal. Anota e replica. Se foi simples, se dá para fazer com ferramentas básicas, anota e replica, né? Quando tem muitas ferramentas, ele já teve uma página de vendas mais estruturada, mais bonita, anota, você consegue fazer mais para frente, mas aprende como é que você faz aquele caminho, como é que ele está fazendo. Assim a gente já consegue ter novas estratégias, a gente consegue mergulhar no digital com uma outra visão, né? Saindo da ideia de só ver vídeos, só consumir conteúdos, ver o post, ver a vida dos outros e começa a produzir, a se apresentar, se lançar. Você já tem um produto. Só um momentinho aqui para hidratar a garganta. Você já tem um produto. A sua história é um produto. A sua experiência de vida é um produto. O seu conhecimento é um produto. Às vezes também a gente para e pensa, mas o que eu vou vender? O que eu vou anunciar? Né? Tudo bem que hoje em dia a gente tem muitas opções. Eu mesmo comecei com dropship online, ou seja, eu tinha uma mineração, é um outro caminho. Já fui afiliado de outros produtores, onde a gente só cria os conteúdos, só cria o criativo e o link é direto da página de vendas do produtor e a gente faz o vídeo, faz a venda, né? É menos trabalho, por assim dizer. E hoje eu já estou como produtor. Então, no digital existem inúmeras opções, certo? Mas vamos aqui apresentar um caminho de um produtor, né? Que às vezes a gente pensa, mas o que eu vou vender? Se você tem um conhecimento, uma experiência, você já tem um produto. Eu me fiz esse mesmo questionamento, né, há 2 anos atrás. O que eu vou vender?
qual vai ser meu conteúdo? Qual vai ser meu produto? Né? E a minha esposa falou, você sabe tanto, você fala, ensina os outros, fica explicando as coisas para os outros, pega tudo isso e vende. Aí eu, putz, minha mulher precisou me falar que eu já sabia e que eu já tinha o meu produto. E aí eu comecei a escrever no Canva mesmo, colocar lá PDF, palavra por palavra, escrever os textos e fui compilando o produto. Fui gravando depois as aulas, né? Eu construí desta maneira. Ou seja, o que eu estou querendo trazer aqui para vocês, vocês já têm, certo? O produto de vocês. Não precisa desenvolver ele por inteiro para começar a vender. Você pode, por exemplo, gravar as primeiras aulas ou nem sequer gravar e simplesmente fazer o convite, como foi dessa apresentação aqui, né? Vamos supor que aqui fosse a aula já, que não deixa de ser, mas que essa aula foi vendida. O máximo que eu precisei preparar foi esse slide aqui. Só. Isso daqui eu trabalhei numa única noite. Terminou a apresentação do Fábio lá, eu escrevi tudo isso daqui numa única noite. Então, se você já tem o seu conhecimento, já tem a sua história, já tem a sua experiência, você pode vender esta reunião, anunciar por um valor X, gente, aula sobre conteúdo tal, um valor, abre aspas, simbólico, R$100, né? R$97, 197. Você divulga, impulsiona. Só de você... mas não está pronto, né? Não tem a... Você tem conhecimento. Faz o teste, apresenta para um amigo, conversa com um aliado, né? Apresenta para um aliado, sabe? Conversa com ele, apresenta o conteúdo para ele e você depois faz as perguntas. Você conseguiu entender? Eu consegui te passar a minha ideia? Né? Você tá claro para você? Dali você já tem um feedback mais ou menos e você já pode apresentar. Tá fazendo sentido até aqui, pessoal? Dá um joinha aí, dá um oi. Então, a experiência de vida de vocês, o conhecimento que vocês adquiriram até agora, é o conteúdo de vocês. Vocês podem transformar isso em conteúdo. E, gente, isso não é nenhuma novidade. Aquele player, o Wendel de Carvalho, ele fala muito sobre isso. Que você já sabe do que você tem um conhecimento e você pode compilar ele em um produto, né? Só que a gente se trava quando a gente pensa, mas eu não sei o suficiente. Vou ser muito sincero para vocês. Eu também acho que eu não sei o suficiente sobre digital. Mas mesmo assim, eu percebo que quando eu vou conversar com alguém que sabe menos do que eu consigo transmitir um conhecimento. Eu consigo ajudar ela a ter um resultado. Eu queria que hoje o Dias estivesse aqui, porque ele teve resultado já com a mentoria que ele fez comigo. Ele fez a mentoria comigo, montou lá, a gente montou uns posts, desenvolveu uma estratégia para ele e ele já teve primeiros clientes, 2 clientes, né? Aí eu queria que ele estivesse aqui para dar o feedback, mas depois eu compartilho com vocês, né? Eu peço para ele gravar. Então, vocês podem e devem confiar no conhecimento e na experiência de vida de vocês. Todo mundo aqui é mais velho do que eu. Laércio, Rui, Cid, né? Hammurabi, vocês têm uma experiência que qualquer pessoa mais nova, qualquer pessoa que não estudou tanto quanto, não teve a experiência, porque a experiência é única. E isso é o diferencial de cada produto. Cada player, hoje, que está vendendo um produto, ele vende contando a experiência dele. Qual é o método dele? Às vezes ele nem tem um método. O método não é nada mais do que o que ele fez. E aí ele chama aquilo de método. Ou seja, ele está vendendo a experiência dele, o conhecimento. Eu fiz, deu resultado, vou chamar isso daqui de método tal, e ele vai lá e vende aquilo ali. Ou seja, não teve muito, vamos dizer assim, trabalho. Ele só precisou parar a pensar, o que eu tenho de bagagem que eu posso comercializar, né?
E isso, você sentar, fazer um pense comigo com um aliado, você já consegue ter inúmeras ideias. Meu pense comigo foi com a minha esposa há 2 anos atrás. Pô, mas o que que eu vou vender? O que que eu sei? Na minha cabeça eu tinha que estudar, aprender, fazer um outro curso para eu compilar tudo e depois vender. Não, ué, mas você já sabe, você já fala, né? Só transforma aí, só divulga. Seu dia a dia vira seu conteúdo, certo? Isso daqui é porque no Instagram, por exemplo, ou até mesmo no YouTube, mais no Instagram, que tem um time de 24 horas, né, para stories, né, um Reels, ele tem um boom e depois ele pode decair, então a gente tem que sempre estar criando conteúdo. E muitas das vezes a gente se perde, pô, o que que eu vou criar? O que que eu vou falar? O nosso dia a dia é o nosso conteúdo. Isso foi uma das coisas que eu passei para o próprio Dias. Ele que ele estava na academia, foi uma ideia que eu passei para ele. Dias, você não precisa parar a sua vida para você criar o seu conteúdo, para você falar o que você precisa. Você está ali na academia, você está ali no trânsito, você está pensando no seu trabalho, você teve um insight, pega o celular, grava. Se não quiser gravar na hora, anota. Alexa, cancelar. Pega, anota a sua ideia, o seu insight e grava depois, né? Aproveita a experiência do dia. Pô, você foi no mercado, você estava ali na fila, você viu uma pessoa com um pensamento de escassez, uma trava, por exemplo, e você teve um insight de como desbloquear aquela trava. Estou falando mais do nicho do Dias, que é, né, desenvolvimento, nesse sentido. Oi, Bruno? Não, você falou aí. Ah, tá. E aí, pô, olha aquilo ali que você viu naquele dia e transforma num conteúdo. Pega o celular, grava um stories. Quando a gente tem essa mentalidade de que a nossa vida se torna o nosso conteúdo, se torna o nosso produto, cara, isso tira um peso de que a gente precisa de mais. Não, a gente não precisa de mais. A gente precisa começar a transbordar, em vez de ficar só input, retendo atenção, retendo informação. A gente precisa agora começar a compartilhar. E compartilhar de que maneira? Um vídeo para o YouTube, um Reels no Instagram, um Stories, né? Aquilo que você está fazendo ali pode virar o seu conteúdo. Exemplo, daqui a pouco eu pego aqui meu celular e gravo, ó, fiz uma apresentação hoje. É um Stories. Já me tira o peso de ter que pensar, putz, o que eu vou ter que falar no Stories de hoje? Ué, é o que eu estou fazendo, é a minha vida, entendeu? Por isso, e principalmente no Instagram. O Instagram é uma plataforma que as pessoas elas têm esse interesse de querer ver a vida dos outros. E por que não transformar a sua vida num conteúdo e dela você fazer vendas? É simples, né? Nesse nível, né? Você pegar aquela caminhada no parque, na praça, aquela reflexão que você teve, né? E transformar ela num conteúdo, num Reels e gravar, né? Escrever e compartilhar com as pessoas. Dali você consegue tirar feedbacks, você consegue tirar a interação com as pessoas, você consegue ver se faz sentido para outras pessoas aquilo ali. Você consegue até transformar isso em ter outras ideias de produtos através dessa interação. Do simples fato de você pegar aquela informação e já compartilhar, já transformar ela, já transferir ela por meio das redes sociais. Você já tem 98% do que precisa. Essa é para quem pensa que, mas eu não tenho câmera, eu não tenho estúdio, eu não tenho iluminação, eu não tenho... Você tem. Se você tem um celular, você tem esse computador, que você está assistindo agora essa apresentação, já era, é tudo que você precisa. Eu comecei exatamente dessa maneira. O celularzinho que eu tinha, Moto G8, um computador emprestado da minha mãe, que o teclado não funcionava, e nisso daí eu comecei a escrever os roteiros, escrever os PDFs,
né? Gravar os primeiros Reels, tudo com o material que eu tinha. Iluminação, a natural do dia, não tem iluminação melhor do que o sol, né? Ah, mas não tem aquele cenário bonito, não tem problema. Para começar, é o cenário que você tem, é o seu cenário atual, certo? Com o seu celular, você grava o seu curso, você grava os seus conteúdos, os seus Reels, você cria os seus posts e você consegue impulsionar tudo. Só com o celular, você já consegue fazer tudo isso, certo? O seu computador você já pode utilizar para editar, fazer uma edição mais elaborada. Ele vai ter mais memória RAM, você vai ter ali mais espaço para você fazer cortes, edições, né? Com a mobilidade do mouse e a apresentação, você consegue fazer uma coisa mais elaborada. Mas só com o celular você já consegue fazer uma coisa. Você já consegue gravar os seus conteúdos. Meus vídeos para o YouTube, meus primeiros, eu editava tudo no celular. Eu não colocava efeito, não colocava nada, só fazia recorte e um filtro. Isso dá para fazer no celular. O próprio CapCut faz isso. Tá entendendo? Então, as ferramentas que você precisa para começar, você também já tem. Né? É só realmente começar. E para provar isso, olha aonde eu comecei. Essa foi a minha primeira mesinha de escritório lá na minha casa, lá na praia, né, no litoral de São Paulo. A mesa, o computador que eu falei que era emprestado, uma frase que eu escrevi na parede que era para me inspirar, qual era a minha missão, era literalmente entrar no digital, era realmente divulgar, era realmente começar nesse mundo. Nessa época eu trabalhava, eu era serralheiro, né? Eu trabalhava numa serralheria. E eu queria ter a liberdade de trabalhar de casa, ficar ali no conforto da minha casa, né? De fazer o meu horário. Graças a Deus hoje eu já faço isso, mas eu comecei ali. Empilhei uns tijolos, não tinha uma mesa de escritório grande, ou eu fazia na mesa da cozinha e ficava discutindo com a minha mãe, ou eu fazia ali. Eu peguei, dei meu jeito, montei meu escritório. Esse é meu escritório atual. Não é aonde está sendo gravado isso daqui. Não é aquele escritório, nossa, uma mesa gigantesca. Não, é uma mesinha, mas já é uma mesa de verdade, não é uma porta transformada em mesa, né? Tem iluminação, tem LED, aos pouquinhos eu fui construindo, certo? Questão ali de 4 anos. Quando eu digo 2 anos atrás, foi quando eu comecei a trabalhar de casa, sem precisar trabalhar para os outros, sem ser CLT, sem poder fazer essas coisas. Em 2020, eu comecei a escrever os primeiros PDFs. Então, começa do jeito que você tem, com o que você tem. Já dá para você começar. O importante é fazer mesmo, é dar o primeiro passo. E isso é uma das coisas que a gente aqui no GPS, a gente tem a ferramenta necessária para destravar. Na época eu não tinha. Na época era eu e minha consciência. Minha consciência era meus protocolos. Meu primeiro vídeo no meu canal no YouTube, que carinha linda, a barba feia pra caramba, né? E eu peguei e gravei. Tava tímido, não tinha cenário, era parede branca e, como eu disse, iluminação natural. A janela, deixei a janela do lado para pegar a luz e gravei, que era a única a luz que deixava a câmera, a imagem da câmera do celular na época boa. Se eu fosse gravar hoje de noite que nem eu gravo, não ia ficar bom. Não ia ficar. Chegar às 6 horas eu já não conseguia gravar, mas eu fazia. O importante é você dar o primeiro passo. Para você entrar no digital mesmo, é essas coisas simples que eu estou falando para vocês. Mudar a mentalidade de consumidor para produtor, parar de só consumir, só rodar o feed e começar a pensar, o que eu posso falar hoje? Qual é o meu próximo conteúdo? Certo? Então, 1% do que lhe falta ou é conhecer o caminho, você aprende sozinho, testa, erra, corrige, testa de novo até dar certo. Eu levei 3 anos assim. Ou conhecer uma pessoa que sabe o caminho, tá?
e aqui eu já estou fazendo um merchan para mim mesmo, que eu já até me coloquei ali no cantinho, que é você conversar com outros aliados, outras pessoas que já percorreram um pouco do caminho que você precisa percorrer. Isso é só o 1% que falta. Porque tudo que você precisa para você entrar realmente no digital, que como eu falei, você já está, você já tem. É só mesmo mudar a mentalidade e começar a produzir, começar a divulgar. Saiba o que é que você vai produzir, ou qual é o nicho que você vai abordar, a ideia do cliente. E aqui começa a parte legal. Um dos caminhos, que é seu funil. Depois que você criar um ecossistema, é criar um funil para a ideia ou o produto que você já decidiu vender. Veja só. Vamos lá. Partindo do pressuposto que você vai vender a sua experiência de vida. Vamos pegar o exemplo do Laércio, experiência em finanças. Ele tem uma experiência de vida em finanças, já compilou isso daí no curso ou vai fazer uma apresentação, certo? Então, como? Vamos criar aqui um ecossistema para ele. A sua principal loja, vamos dizer assim, seu principal site, vamos dizer que você não quer investir num site específico. Ele pode ser o Instagram. Hoje, o Instagram ele pode ser o seu site. Dali você consegue colocar um link para um checkout, um link de pagamento, um link para um grupo, certo? Você consegue linkar ele com qualquer outra coisa. Né? O YouTube, você consegue colocar na descrição dos vídeos link para qualquer outro lugar que você queira. O TikTok, você consegue também colocar link na bio e te direcionar para onde você quer, certo? Então, em cada uma das redes sociais, você consegue direcionar a pessoa para onde você quer. Então, vamos concentrar tudo no Instagram, certo? Aonde você pode começar só com ele. Vamos supor que você não vai usar ainda o YouTube nem o Facebook, mas só o Instagram. Ali você coloca o seu dia a dia, stories, seu conteúdo, ou melhor, a informação, os ensinamentos, a ideia em posts, né? E o Reels, a sua divulgação. É aquele conteúdo simples, direto, que o próprio Instagram vai divulgar. Ali vai ser a sua vitrine, o seu cartão de visitas moderno, onde a pessoa vai te conhecer, onde você vai se apresentar. Lembrando que a gente mudou nossa mentalidade de consumidor, então a gente está focado agora no nosso Instagram, não no Instagram dos outros. No máximo que a gente vai olhar no Instagram dos outros ou na rede social dos outros é para ter ideias, é para ter inspirações, né? Isso é uma das coisas que eu indico. Em que sentido? Cria uma pequena lista de modelagens. Pessoas que você se inspira ou que você pode tirar de ideias para criar seus conteúdos. Eu tenho uma lista, que hoje em dia a lista está um pouco maior. São pessoas do meu nicho, são pessoas que falam sobre marketing digital e tem pessoas que falam sobre vídeos, gravação de conteúdo, criativos, né? Vídeos criativos. Cada uma delas eu consigo tirar ideias. Exemplo. Fulano de tal está compartilhando um meme. Pô, como é que eu transformo isso no meu conteúdo? Esse meme aqui é um meme sobre, por exemplo, tem um cara que ele hoje tá com um projeto de chegar a 200 mil seguidores, apenas com vídeo de um guaxinim dançando, certo? Esse é o projeto do cara. Ele repete o mesmo post, conta a história, um storytelling, de que ele está competindo, quer provar com o professor dele de que ele quer 200 mil seguidores em menos de 30 dias. Ali ele tem storytelling, ele está usando um vídeo de meme para postar, né, para se promover. Como eu posso transformar isso em um conteúdo para mim? Como eu posso usar essa estratégia dele para mim? Essa é a mentalidade que eu falei, da gente observar um conteúdo que não necessariamente precisa ser do nosso nicho. Pode ser e deve ser até melhor. Está copiando fulano de tal. Se for de um nicho diferente, então nem vai dar as caras.
Você vai pegar aquela ideia e vai transformar para o seu. Pega aquele meme, pega aquele áudio, pega aquele roteiro e adapta. Coloca as suas palavras-chave, a sua linguagem, coloca a sua mensagem ali e posta. Ou seja, você não teve o trabalho de pensar o que é que eu vou criar de conteúdo. Mesmo princípio de a minha vida é meu conteúdo. Poxa, o que eu vou postar de conteúdo? Cara, o cara já teve a ideia. Ele já pensou por você. Adapta. Coloca o seu mercado ali no meio daquele conteúdo, naquela ideia. Pega aquele e só adapta. Pronto. Você não precisa gastar neurônios pensando o que eu vou postar. Com isso, a gente já começa a criar um banco de dados de posts para você criar uma linha editorial depois. Que é outra coisa que as pessoas travam. Pô, mas o que eu vou postar? E amanhã? E depois de amanhã? E o mês? Como é que essas pessoas criam conteúdo para o mês inteiro? Ora, é simples. Uma parte ela não precisa pensar porque o conteúdo surge no dia. Minha vida é meu conteúdo. Outra parte, ela pega um banco de dados ali, dá uma olhada no que os outros estão fazendo, simplesmente modela, escreve os roteiros para ela e anota de ideia. Pega um dia, grava vários vídeos e ela já tem um roteiro, já tem, né, os posts da semana. Essa semana eu dei várias mentorias. Eu tive 4 mentorias essa semana. E eu não tive tempo para trabalhar no meu Instagram. Só que eu programei ele no sábado. Então ele tinha post para subir de manhã, post para subir à noite, post para subir no outro dia. Até hoje, de tarde, já tinha post programado. Para amanhã já não vai subir nada se eu não postar. Mas até hoje já estava tudo programado. Eu não precisava olhar meu Instagram, ir lá, clicar e postar. Não. No próprio Instagram você tem a opção agendar post. Ou seja, se eu já gravei, se eu já tenho ali a ideia pronta, eu posso só agendar e subir e vou pensar em outra coisa, escrever outra coisa, produzir outra coisa. Exemplo, esse mapa aqui é meu, pessoal meu, certo? Meu Instagram é a minha loja principal. Promovendo. Ô, Lucas, Tenho. Desculpa. Antes de você passar para a próxima parte, eu tenho uma dúvida. Eu queria tirar contigo aqui. É coisa rápida. Eu não sei se vai cortar o teu pensamento, mas é rápido. Olha. É sobre, assim, YouTube. Parece que para você fazer uma transmissão ali por lá, uma live, você tem que ter não sei quantos inscritos, não é? Eu não sei exatamente o número, mas parece que não é? No YouTube, eu acho que isso já atualizou. Que atualizou recentemente. Porque, assim, a pergunta que eu ia te fazer era a seguinte, se era interessante, porque no YouTube tem os Shorts também, né, que é tipo o Reels do Instagram, né? Se era interessante começar a fazer Shorts lá no YouTube para atrair alguns inscritos para lá. Se isso poderia crescer o número de inscritos lá. Para, assim, poder fazer live, né? Por lá. Veja só. Pega de sacada. Uhum. Assim, quando a gente é pequeno na internet, a gente precisa, né, alcançar inscritos para gerar uma autoridade, certo? Nosso tamanho, nosso número, infelizmente, gera autoridade. Sim. O Shorts do YouTube, ele é um pouco dificilzinho de promover. Das plataformas aqui, das 3, a que melhor entrega um vídeo curto é o TikTok. TikTok, eu tenho um vídeo do ano passado que ele ainda está entregando para a gente, ainda tem gente comentando lá. E nem era um vídeo viral, ele simplesmente está entregando porque ele está entregando, o algoritmo dele é de entrega. Instagram e YouTube, ele tende para shorts, ele tende a diminuir o alcance. Para o YouTube, um vídeo longo já é ótima ideia, porque ele vai entregar a longo prazo. Então, era isso que eu estava pensando, porque assim, eu vejo lá no Shorts, né, eu tô vendo assim, recentemente, tem uns conteúdos que são, sabe, tão simples, negócio tão, sabe, banal, assim, que não tem valor nenhum, e tem, sei lá, 50 mil visualizações, sei lá,
100 mil, entende? Eu falo, mano, como é que pode um negócio que, sabe, não tem valor, mano, não acrescenta nada. E, não sei, às vezes um conhecimento mais, né, que vai fazer bem, que vai agregar para as pessoas, eu acho que seria uma boa ali, não sei. O TikTok, eu fico meio assim, porque é uma plataforma que eu não conheço e eu não sei se levar, como é que eu posso dizer, dependência emocional, terapia para lá, se seria um campo bom, sabe? Porque lá tem muitos jovens, não é? Não sei se seria uma boa. Pensa no seguinte, Uhum. você vai anunciar no orgânico, certo? Sim. Você tem que botar a tua cara para jogo. Uhum. Eu encontrei uma cliente das mais improváveis no TikTok. Eu tinha esse pensamento, eu confesso que às vezes eu ainda tenho, mas por eu ter essa cliente hoje, que veio de lá, eu sempre me lembro, justamente, pô, uma cliente que já me deu um lucro muito bom, veio do TikTok. Uhum. Eu não esperava, mas veio de lá. Qual é o lance? Quando a gente está começando, põe a cara para jogo. O TikTok tem de tudo. Ali vai ter desde o lixo do mais lixo a um conteúdo que vai transformar a tua vida. É você botar a tua voz no mundo. Uhum. Se vai fazer, mas ali não tem o público necessário, mas as pessoas vão te conhecer, vão te ver. E dali, o pouco que você conseguir, você manda para o teu Instagram. O Instagram ele vai ter um conteúdo mais sério, onde você vai trocar a ideia legal com quem você quer. Só que o TikTok ele vai entregar. Pô, eu não tô com cash para divulgar. Joga no TikTok. Joga no TikTok lá. Entendi. E outra coisa. Isso é uma das coisas que eu faço. Eu gravo um vídeo pro YouTube, com o objetivo do YouTube, ou seja, é um vídeo longo. 10 minutos, 15 minutos, e já cheguei a fazer um vídeo de 30. Eu vou num aplicativo que eu esqueci o nome agora, é ou alguma coisa, é uma IA, ele simplesmente recorta como se fosse aqueles recortes de... Um corte, né? Tipo, corte. Ele faz recorte, e eu pego esses recortes nos shorts do YouTube, nos Reels do Instagram e no TikTok. Que trabalho que eu tive? Só de gravar o vídeo longo. Eu peguei 3 vídeos meus longos, recortei eles nessa IA e deu 48 cortes. Isso é conteúdo para 1 mês e meio. Se eu for postar um por dia. uhum. Que trabalho que eu tive? Eu tive o trabalho só de gravar o vídeo longo e editar. Então, por exemplo, você está pensando, eu vou divulgar no YouTube, no Shorts. Grava um vídeo longo, dando a sua aula, falando o conteúdo que você quer, explicando profundamente, dando a sua ideia real. E coloca sem pretensão em todos os vídeos curtos que você quiser. No Shorts, no Instagram, do Reels, no TikTok. Tá entendendo? Sim. Quem se interessar por aquela mensagem, aquele cortezinho que tu viu, tu pode até colocar na legenda, vídeo longo no YouTube, né? Vídeo completo, né? Também. Vídeo completo no YouTube. Tá entendendo? Uhum. Aí você não fica, mas o que eu vou gravar aqui? Não, joga o que você já gravou, joga o Opus, esse aí mesmo. O Hammurabi sabe o nome da IA. Eu sabia que era alguma coisa com P. I-O. Beleza. Obrigado. Dúvida nada? Fez sentido? Dúvida sanada, esclarecida? Respondi? Sim. Clareou bastante aqui. Deu umas ideias boas. Obrigado. Alguém aí tem mais alguma dúvida? São tantas, gente. Calma. Tá, vou continuar aqui. Eu tô anotando tudo aqui, no final eu tenho um batalhão de perguntas. Só que não. As perguntas são muitas, mas depois a gente faz, vamos lá. Tranquilo. Então, você vê, um vídeo longo que você grava
você consegue divulgar ele de conteúdo para 3 redes sociais diferentes. Isso te poupa trabalho e você consegue criar com isso e com tudo que a gente veio falando aqui. A Jaque não pegou o começo da aula, mas eu explico. A nossa vida é nosso conteúdo, ou seja, a gente não precisa pensar no que a gente vai gravar de conteúdo. O conteúdo vai surgindo conforme a gente está vivendo, né? E com base nisso daqui, que, pô, eu já gravei uma aula, eu simplesmente recortei as melhores partes, eu fiz vários conteúdos pequenos, eu já consigo criar conteúdo para uma semana, para 2, para um mês, para 2 meses. E eu só preciso pensar em novos vídeos longos, novas aulas, novos conteúdos para aquele meu canal. É um trabalho só. Eu só preciso me preocupar em gravar um criativo para divulgar a minha palestra, o meu produto, né? Ali está se movimentando, tá? Ali está se movimentando. Você está postando, está indo, alguns estão entregando, alguns não estão. Aí entra a parte em que a gente pode impulsionar algum desses conteúdos estrategicamente. Exemplo que eu dei do meme. Pô, o meme ele tem a tendência de viralizar muito fácil, porque ele pega pelo lazer da pessoa, ele pega pela distração da pessoa. E se for um meme atrelado a um conteúdo, você consegue às vezes levar ela para o seu Instagram, levar ela para o seu canal do YouTube, onde você consegue apresentar o seu conteúdo. Dali, se você faz um pitch de vendas ou no meio disso tem uma oferta do produto que você está vendendo, você já se divulgou, você já pode até fazer uma venda. Um simples movimento. O WhatsApp, vamos lá. Aqui seriam estratégias para quem não quer investir num... eu não tenho uma captação de leads, de e-mails profissionais e tudo mais. Meu, joga num grupo no WhatsApp, grupo no Telegram, põe lá no link da bio do Instagram. Gente, grupo VIP exclusivo, onde eu vou compartilhar conteúdos exclusivos para membros do grupo. Bruno, fala sobre dieta, sobre desenvolvimento, sobre o Corpo Explica. Pô, eu vou dar sacadas para vocês conseguirem emagrecer com mais velocidade, sacadas para você dominar ali o seu corpo e a linguagem do seu corpo, só no grupo VIP. Tá? Aqui para vocês eu não vou compartilhar não, né? Quem quiser, entra lá no grupo. Aí você está fazendo o quê? Captando lead. Criando o que no digital a gente chama de lista de divulgação. E no grupo, você consegue fazer um convite para uma venda, né? Um convite para uma mentoria. Falar, galera, eu tenho um curso aqui, tal. Ou, vamos lá, você está começando, faz uma promoçãozinha, por exemplo. Isso também é uma estratégia minha que eu estou lançando agora, tá? Eu preciso dos membros fundadores. E eu reduzi o valor, que é para os primeiros vão ganhar isso aqui de bônus desse meu curso, né? Por quê? Eu quero fazer a roda girar. Eu estou chamando eles de fundadores, eu estou dizendo que eles são os primeiros, não estou escondendo nada, estou dizendo que eles são os primeiros, eles estão ganhando um valor mais acessível, porque eles já sabem, pô, eu sou o primeiro, né? Eu estou... né, entrando aqui, sendo um dos primeiros alunos, mas eu já vou ter esse bônus, esse conteúdo, eu tenho esse acesso, eu vou ter esse acompanhamento, né? E com isso, você já consegue gerar um dinheiro, fazer um caixa, certo? Então, ideia é simples. Não tenho uma página de vendas. No próprio grupo do WhatsApp, ali, né, ou no próprio Instagram, você simplesmente compartilha a sua chave Pix ou um link de cartão. Não precisa se preocupar. E aí você simplesmente no mesmo grupo ou cria um outro grupo para as pessoas que já pagaram, que já compraram, e ali você coloca o link da sua reunião, o link da sua aula. Pronto. Você fez um funil inteiramente gratuito. Inteiramente com ferramentas que a gente já tem. Como eu disse no começo da apresentação, né? 98% do que você precisa, você já tem. Certo? Então, isso aqui foi a ideia de um funil, tá?
Projetos de curto prazo. Curto, porque tem tempo, né, de inspiração de conteúdo. Um TikTok tem tempo, um Instagram tem tempo. Médio e longo prazo, YouTube, porque um vídeo que você postar há 4 anos atrás vai continuar sendo entregue se tiver pessoas pesquisando sobre isso. Tanto que aparece no vídeo lá. Vídeo de 4 anos atrás, 5 anos atrás, 10 anos atrás. Entendeu? É um conteúdo que você grava, esquece, não se preocupa mais. Aquela aula que você gravou ali, você consegue reutilizar ela quantas vezes você quiser. E também não ocupa espaço no seu computador. Ocupa espaço na nuvem do YouTube. Criação de roteiros curtos e longos. Aí entra a questão de você ter a estratégia, né? E é a parte que eu falei do 1% que lhe falta. Pô, como é que eu crio um roteiro bacana, que atrai, que retém a atenção do pessoal, né? Aí tem uns métodos, tem as palavrinhas, a maneira de escrever um roteiro bacana. Só que eu já estou passando a dica para vocês. Se vocês observarem o que os players falam nas propagandas dele, você já tem um roteiro. Pô, o cara chamou atenção dessa maneira, explicou o conteúdo dessa maneira, ou contou uma história dessa maneira e fez uma chamada para ação dessa maneira. Você já tem seu roteiro. Você já tem o seu roteiro. Né? Definir o público-alvo e sua persona. Isso é uma coisa importante antes da gente começar todo esse rolê. Para quem você vai vender, certo? E quem é você? Você, por exemplo, eu sou tarólogo e mago, certo? Mas eu poderia estar me apresentando como apenas uma pessoa que entende de lei da atração e espiritualidade ou apenas um influencer digital. Quem sou eu? Quem é a sua quem é você, né? Quem você vai ser ali na internet? Tem muita gente que cria personagens, né? Ou foca apenas numa característica de conhecimento que ela tem. E as outras características dela, né, os seus outros, vamos dizer assim, outros lados, ela vai criando de conteúdo, vai ingressando ali no meio. Mas o foco eu sou aquela pessoa séria que fala sobre aquele assunto X, né? Eu só falo sobre isso, até para você não misturar assuntos dentro do seu conteúdo. As pessoas que vão te procurar porque você fala daquilo, não porque do nada você começou a falar de outros temas, entendeu? Ela vai te procurar por causa daquilo. Ela vai lembrar de você por causa do seu produto, por causa daquele vídeo, e aquilo vai te marcar. Então, quem é você na internet? É importante definir antes de começar todo esse rolê para você ter uma linha. Até mesmo para você criar os seus conteúdos, precisa saber para quem você está falando e quem você é, né? Observe, mas não compare. Modele, mas não copie. É a ideia tem a sua lista de pessoas para você se inspirar. Observe o que eles estão fazendo, mas não copie para não dar ruim, né? Atenção e retenção é uma das principais coisas que a gente precisa aprender dentro do digital. Porque conforme a gente está, assim, as pessoas estão entrando, a atenção está ficando escassa. Então, a gente precisa aprender novos meios de prender a atenção do pessoal. E ter a constância. Nenhuma dessas plataformas que são gratuitas querem alguém que não tem constância nas postagens. Porque ela precisa reter a atenção das pessoas que estão na mentalidade consumidor. Como que ela se mantém a pessoa presa no consumidor? Ela precisa ter vídeos para mandar para ela. Vídeos, conteúdos, posts. E para isso ela precisa de um produtor que tenha constância, que está ali aparecendo. Certo? Automatize tudo e vá curtir. Isso foi uma das coisas que eu comecei a aplicar no meu negócio. Certo? Como alguns aqui já sabem, eu fiz parceria com um rapaz e ele me deu uma ferramenta que automatizou
as minhas conversas. Algumas que eu não preciso ficar ali dando atenção para todo lead que chega. Uma parte fica automatizada, a outra eu vou lá e interajo. Então, parte do meu tempo eu não preciso dispensar ali naquela rede social interagindo um por um. Você pode automatizar. Você pode criar e outra, gratuito, tá? Até agora eu não estou falando nenhuma ferramenta paga. Gratuito. Você consegue fazer isso de uma maneira gratuita. Para você ter tempo para criar novos conteúdos e pensar em novas estratégias, criar novos produtos, ou até mesmo só curtir a La Dolce Vita. O que mais a gente precisa estudar? Aí entra realmente conteúdos mesmo que a gente... Aí entra o que a gente realmente precisa aprender, certo? Vamos encaixar naquele 1% que lhe falta, que é copy, roteiro persuasivo, de comunicação persuasiva, edição de vídeo. Gente, eu comecei só cortando os erros de gravação. Nada mais. Fui fazer curso de edição de vídeo mais recentemente para ter uma ideia de como melhorar ainda as edições. Mas lá naquela primeira foto que vocês viram, era só recorte. E subir os vídeos assim mesmo. Storytelling. Aprender a contar uma boa história para reter a atenção das pessoas. O cinema está aí para isso, mostrando como o storytelling prende a nossa atenção. Edição e criação de posts. A gente tem uma ideia de como criar um bom post, um post que vai reter a atenção, certo? Tráfegos, que aí entra tudo que eu falei aqui, a gente consegue fazer no orgânico, mas também tem a parte do pago. Né, entrar ali no Google ADS, no Facebook ADS, né, no Impulsionar. Ferramentas digitais. O Opus é uma ferramenta digital, né, que facilita a nossa vida, fazendo os recortes ali dos vídeos. Isso é uma ferramenta. Existem centenas de ferramentas que a gente pode facilitar a nossa vida no digital. Organização, para você não se perder e não ficar louco no meio de tanta coisa para fazer, tanta coisa que você tem que pensar. Pô, você criou conteúdo para um mês inteiro. Como é que você vai postar? Você tem que ter organização aí para isso. Você tem que ter uma agenda, literalmente. Se não quiser uma agenda digital, vai no papel mesmo. Vai no papel. E estratégias de venda. Esse é o pulo do gato. Como é que eu vou fazer? A pessoa que está passando aqui na internet, vagando, a doida, vendo qualquer conteúdo, trazer ela para cá para comprar o meu produto. Essa é só a estratégia. A gente desenhar isso daqui faz a diferença, certo? Enfim, olha só, pulei um slide, dei um spoiler. Gente, o caminho mais rápido, tá? Acelere sua caminhada andando com quem já conhece o caminho, ou com quem já está percorrendo. É economizar tempo, né? E aqui entra o meu convite para vocês para, por que não, uma mentoria em grupo, certo? Uma mentoria em grupo, todo mundo está no mesmo barco, está começando no digital, vamos começar em grupo. Eu tenho a minha mentoria, né, individual, tem um valor X elevado, eu pensei numa mentoria em grupo para a gente aqui do digital, com um valor simbólico, só para a gente fazer a roda girar, né? A gente colocar energia e dedicação naquilo e fazer acontecer. Estratégias para fazer acontecer a gente já tem, a gente só precisa sentar e desenhar como cada um vai fazer. Fazer aquele funil aqui, ó, esse funil aqui para cada um. Pô, eu vou postar o que em qual rede social? Eu preciso de um grupo de WhatsApp, eu não preciso? Como é que eu vou fazer? O que eu vou falar? Como eu vou escrever os roteiros? Pronto. Uma mentoria em grupo para a gente trocar todas essas ideias, né? E a gente poder fazer a coisa toda acontecer ainda esse ano, de preferência. Porque eu estou vendo alguns falando, não, eu vou entrar no digital, mas eu não vi movimento não, sendo muito sincero.
Sendo muito sincero. Não quero botar pressão aí, mas eu não vi muito movimento, não. E mentoria em grupo. 4 encontros. Duração de 1 mês de acompanhamento, tá? Por esse valor simbólico. Acesso a uma comunidade, ou seja, um grupo ali exclusivo só para a gente trocar ideias sobre esse tema. Estratégia de lançamento e posicionamento digital, que é o que eu apresentei aqui para vocês. O caminho do zero para as primeiras vendas. A sua vida, a sua experiência, né? Interessante até porque eu estava pensando, né? Pô, o que eu poderia falar com a galera, né? Em relação à apresentação, né? Eu sempre fui um cara que passeei em diversas áreas, né? Do mercado, né? Eu sempre gostei muito desses desafios, né? Eu nunca fui um cara muito, assim, de me acomodar, né? Então, eu já passei na área de alimentação, já passei na área de logística, né? Eu gosto muito do marketing multinível, né? Aí, de semana passada para cá, eu fiquei, porra, bicho, eu tenho que compilar isso e tentar sintetizar todo esse aprendizado, né? Então, eu tô nessa vibe agora, né? De pegar principais pontos de cada área que eu já passei, né? Para poder formular um produto nesse sentido, né? E de repente jogar na rede, né? Então eu estou com esse pensamento. E você dando essa explanação aí, né, sobre o digital, só vem a agregar, né? Só vem a fortalecer bem essa questão aí de cair para esse mundo aí mesmo, né? Então é só questão de sentar agora e formatar esse material, né? Olha o que o Hammurabi falou ali. Fala como fazer festas em casa. Rapaz, conteúdo proibido. Aí. Olha só, você já acabou de dar uma. Você acabou de falar uma coisa que também é muito comercializada. Você falou brincando, mas é muito comercializada. E é comercializada como? Close Friends. Um grupo secreto. Certo? É um grupo fechado. Close Friends. O próprio Close Friends do Instagram, que antes era comercializado de maneira informal, o próprio Instagram dá a opção de pagar agora. Porque ele viu que muita gente pegava aquela ferramenta que eles disponibilizaram gratuitamente e transformaram num produto. O seu Close Friends, onde você só vai falar o conteúdo secreto. Isso é feia. Pô. É conteúdo. Ai, rapaz. Se eu for lembrar das festas que eu já fiz, Mas tá bom, é bom. Experiência boa. Eu, da minha parte, eu gostaria de parabenizar, Lucas, pela tua apresentação. Dizer que, para o pessoal que não conhece ainda a nossa grande mesa, para mim é a grande mesa ganhando corpo, né? Nós iniciamos com uma jornada, nós tivemos uma ideia e a tua apresentação hoje é o corpo da ideia, certo? A ideia nasceu, está aí. A tua evolução, o teu aprendizado durante esses meses e a essa conclusão que tu chegou, a gente já mais ou menos visualizava que era esse o caminho que isso ia surgir, era essa, digamos assim, a colheita que a gente estava esperando. Tá? Então, parabéns, foi uma ótima apresentação e está no caminho certo. Agora cabe ao grupo a gente ver qual é a melhor maneira de cada um aproveitar esse conhecimento todo adquirido. E eu lembro que você falou que a ideia mesmo era que eu trouxesse as informações para a grande mesa. Né, que eu fosse na frente e trouxesse essas informações. Gente, eu estou trazendo aqui, ó. Tudo que eu compartilhei hoje para vocês, eu sintetizei numa apresentação. As minhas estratégias pessoais que eu estou aplicando hoje, que é como eu falei no começo, para quem não chegou no começo, o que eu falei hoje agora não é nada que eu estou falando, coisa que eu não faço. Eu estou aplicando. Né? São coisas que eu estou testando. A ferramenta Ops, eu estou usando. A outra ferramenta é ManyChat, de automação de chat, tá? Quem quiser anotar. Eu estou aplicando, estou usando. Então,
São coisas que eu estou aplicando no meu negócio para fazer ele caminhar. Oh, beleza. Ok. Lucas, deixa eu te Diga. falar uma coisa. Primeiro, te dar os parabéns. Dizer que eu estou muito feliz, cara, pelo teu crescimento. Eu acho que você não cresceu só, eu acho que você não cresceu só no digital. Eu acho que o Lucas, ele cresceu como pessoa, sabe? Eu acho que eu vejo, para quem não acompanhou não vai entender, mas eu vejo o Lucas muito afoito lá atrás, perdido, querendo correr para em qualquer direção, mas ele queria correr, É verdade. né? Ele queria correr. Ele pegou o machado e saiu catando, não sabia para onde ia. E hoje eu vejo um Lucas direcionado, focado, maduro, que encontrou um caminho e está sendo compassivo naquele caminho ali, que está indo certo. Não está feito um doido, né, correndo. Então, eu quero te dar os parabéns pelo teu crescimento, em primeiro lugar, né, pelo caminho que você encontrou e pela aula que você deu, né, que foi realmente maravilhosa, assim, de você trazer clareza a todo mundo. Então, fica aqui meus parabéns para você. Valeu. Obrigado. Cid, tu disse que tinha perguntas. Não, mas é justamente isso. É tudo muito novo, essa questão do digital para mim, né? Aí é a mesma questão mesmo de sentar e pedir, até mesmo essa questão de nomes que são usados em inglês, né? Então acaba que eu fico meio confuso, né? Eu sou da geração ainda passada, do milênio passado ainda, né? Então, assim, realmente são muitas dúvidas, né? Para poder tirar aqui realmente não rola, né? Então depois a gente vai marcar um horário aí para a gente poder sentar, para poder realmente clarear mais aí as ideias, para ver se realmente eu estarei disposto a entrar no digital ou não, né? Porque realmente eu sou muito resistente em relação ao digital, né? Mas eu sei que, assim, é o caminho, né? Eu acredito que é o único caminho aí para poder realmente prosperar de uma maneira mais consistente, né? Você vai falar, Bruno? Pode falar. Não, mas pode falar com o Cid. A sua dificuldade, eu sinto que é algo relacionado a muita informação que a gente precisa aprender para começar ou para fazer. Pô, então, termos em inglês, lead, copy, né, feedback, tem muitas coisas que a gente precisa saber para poder estar mesmo de fato no digital. O propósito dessa apresentação foi exatamente mostrar para vocês que, gente, na verdade, é simples. É simples. A gente tem realmente uma visão de que é complicado, porque nos vendem que é difícil. Porque a ideia de quem faz esse pitch de vendas assim é de que, pô, só eu sei o caminho, brother. É realmente complicadérrimo, mas eu tenho um método que vai te levar para onde você quer. É a ideia. Quando na real, não é não. Lá atrás, 4 anos atrás, tinha um cara que estava fazendo a seguinte estratégia. Para vender no ADS, para você divulgar o ADS, o próprio Facebook dá um curso de ADS. O cara foi lá, leu o curso, compilou aquilo, gravou e vendeu como curso dele. Um curso que é gratuito. Mas só porque o cara não tem a informação de que é gratuito já do Facebook, você vai lá e compra do cara, porque ele deu a cara de que ele é o expert, que ele entende daquilo. Ou seja, ele fez parecer que é complicado e que só ele sabe aquela informação. Mas, na verdade, é simples. Dá para a gente começar já. Dá para a gente começar a vender já, a fazer acontecer já semana que vem. Semana que vem, assim, eu digo porque hoje é quarta, mas a gente pega esses dias, organiza para as ideias. Diga, Bruno. Não, eu quero te dar os parabéns, né? Dizer que hoje foi uma palestra muito rica, assim, com muitas informações, muitas dicas também, e valiosas, né? Eu anotei aqui algumas, vou começar a colocar em prática também.
E eu quero agradecer, cara, de verdade, pelo seu tempo, pelo seu conhecimento compartilhado, e que a sua evolução é gigantesca. Como o Hammurabi falou, a gente já se conhece há alguns meses, né? E não só você, mas como todo mundo, assim, todo mundo aqui tem evoluído muito bem, né? O Lars começou se apresentando, depois foi eu, o Rui, e aí por último agora foi Fábio. o Fábio, agora você. Eu só conheço como Lupa Digital, mas às vezes eu esqueço que é Fábio. Fábio. Então, assim, eu estou muito feliz por todo mundo e por você também, por essa evolução e por estar compartilhando esse conhecimento, que é rico, vai ajudar muita gente aqui. Parabéns. Jaque, Valderado, pronunciem, deem um oi. Tem dúvidas? Parabéns pela apresentação. Essa área digital é top mesmo. Já li sobre dropshipping e tráfego. Show. Demorou. Muito bem. Isso aí, pessoal. Eu. Verdade. Ó, se eu quisesse que vocês saíssem daqui com um único aprendizado, uma única ideia, de algo que eu acabei de falar para o Alderado, que é o que eu coloquei lá em cima na apresentação. Você já está no digital, né? Eu vou entrar. Estou pensando se eu entro ou não. Não, você já está. Você já é do digital. Você só precisa ir para o lado que faz a grana, não para o lado que compra os outros. É só isso. Mas no digital você já está. Esse é o desafio, né? Esse é um baita desafio. Sim. Maravilha. É isso. Já tiraram um print aqui? Não. Ainda não. Então Um print. é a hora. E lembrando que na semana que vem é com o Cid. Ei! Não, a Murato que já tem material pronto aí já, ó. Se fizer semana que vem, eu tô pronto. Aí, tá vendo? Ó. Aí, já temos o palestrante da semana que vem. Aí, temos da semana que vem. Pronto. O cara o camarada tem material vasto. Olha o print. Maravilha, já foi. Excelente.